O material a seguir é uma videoaula apresentada pela servidora Núbia Michela Clementino da Silva como material de estudos do IFPE para fins de atividades remotas no período de pandemia do Covid-19. Seu uso, sua cópia e ou sua divulgação em parte ou no todo por quaisquer meios existentes somente poderá ser realizado mediante autorização expressa da servidora e do IFPE. Caso contrário, estarão sujeitos às penalidades legais vigentes. Olá, seres que brilham, namastê, tudo bem com vocês? Vamos retornar ao nosso curso de Sociologia. Eu vou abordar agora nessa videoaula cultura, etnocentrismo e relativismo. Lembrando que a gente já explorou o conceito de cultura e já também trabalhamos na unidade anterior o conceito de etnocentrismo. Agora, para falarmos de relativismo cultural, a gente vai ter que usar essas ferramentas conceituais que trabalhamos anteriormente. Portanto, a aula de hoje explora ainda um pouquinho mais cultura e etnocentrismo, mas para dar ênfase ao conceito de relativismo cultural. Então, pega o livro, abre esse livro, pega o caderno e coloca a aula para começar, tá bom? Não esquece de fazer as anotações que são tão importantes para que você aprimore sua capacidade de aprendizado. Desejo a vocês uma excelente videoaula. Olha só aqui o capítulo que vamos tratar na aula de hoje. Esse capítulo versa sobre padrões, normas e cultura. É um capítulo que tem 5 tópicos, como vocês podem ver aqui. Deixa eu pegar a canetinha. Mas para a aula de hoje só veremos apenas os 2 primeiros, civilização versus cultura, e o tópico seguinte, que é cultura, etnocentrismo e relativismo. Abre então o livro e acompanhe comigo. Vamos fazer o nosso momento de recordar? Pois é, eu sempre faço isso, não é? Recordar que vem do latim recordes, que é passar novamente pelo coração, e aqui na nossa aula de Sociologia é uma tentativa de você fixar algo que você já viu nas aulas anteriores. Lembra que no capítulo 1, por exemplo, a antropologia do século XIX pensava a humanidade em uma escala evolutiva. Não está lembrado? Então pega lá, abre o livro e veja aquela imagem que mostra uma tabelinha classificando povos entre selvagens, bárbaros e civilizados. Bom, outro ponto importante para a gente destacar aqui é que essas teorias racistas do século XIX trouxeram também algo novo, a ideia de que havia uma história universal para a humanidade. É isso mesmo. Veja, se eu estou na tentativa de fazer uma escala evolutiva, ou traçar uma linha de um ponto para um ponto de progresso, eu preciso pensar que a história da humanidade ela é a mesma. E assim, esses teóricos do século XIX pensaram que a humanidade pudesse compartilhar essa mesma história e era preciso pegar esses povos diferentes e colocar em determinados pontos dessa história única da humanidade. Um tema bastante complicado, não é? Porque se eu penso assim, eu estou apagando a diversidade cultural que a gente vai ver logo mais. Vamos avançando aqui. Outro ponto que eu quero destacar é que a antropologia, deixa eu primeiro apagar aqui esses marcadores, ponto, que a antropologia, principalmente no finalzinho do século XIX e início do século XX, ela vai criticar a teoria do evolucionismo. E o principal instrumento para fundamentar essa crítica é o conceito de cultura. E nesse ponto a gente avança. Vamos entender, portanto, como o conceito de cultura vai ajudar a antropologia a desconstruir o evolucionismo e o etnocentrismo, já que naquele momento os europeus se colocavam como os povos que estariam ali sendo os mais civilizados, assim como os norte-americanos, e portanto tinham uma visão etnocêntrica, né? A partir da sua etnia eles olhavam um mundo com um grau de poder e de dominação, já que essa teoria serviu para dominar diferentes povos ao longo da história. Não esqueçam disso. Vamos avançar. Tópico 1, civilização versus cultura. Vamos entender esse embate? Pois vejamos. Vimos que por trás da ideia de progresso havia uma ideia de civilização que estabelecia uma hierarquia. Civilizados,
eram os europeus e norte-americanos, enquanto as demais populações eram escalonadas entre mais ou menos atrasadas. Escalonadas é isso mesmo, é criar uma escala entre um ponto a outro. E nesse escalonamento, a gente já viu que essas populações diferentes dos norte-americanos e os europeus eram vistas sempre como inferiores. Claro que aqui a gente está fazendo uma referência a quê, minha gente? Ao etnocentrismo. Quando você pega os seus valores para julgar uma outra sociedade, você é etnocêntrico. Você também pode ver numa prova o eurocentrismo, que dá no mesmo, que é o etnocentrismo sendo praticado pelos europeus. Então vejamos, essa maneira de olhar para a diferença provocou até mesmo no século XX, em 1900 mais ou menos aqui 34, na cidade do Porto, em Portugal, você tem uma exposição horrorosa, né? O povo Balanta, né? Alguns indivíduos do povo Balanta, que habita a atual Guiné-Bissau, participaram dessa primeira exposição colonial portuguesa, que foi realizada em Porto, né? Eles foram apresentados numa espécie de zoológico humano colonial como exemplos da população dominada pelo Império Português. Nessas exposições, as características das populações dominadas eram exibidas com exotismo ao público europeu. E assim a gente tem o cartaz dessa exposição. Então vejam a perversidade que é essa teoria de dominação evolucionista e essa visão etnocêntrica do mundo. Mas temos aí uma luz no fim do túnel, né? Você vai ver agora como as ideias de Franz Boas, né, passaram a criticar esse conceito de civilização e o conceito do evolucionismo. Vamos entender de que maneira, então, o Franz Boas vai transformar esse olhar sobre as diferenças encontradas entre os povos. Vamos conhecer então Franz Boas? Você pode abrir seu livro lá na página 50 e você vai ter uma síntese do pensamento de Boas e um pouco da vida dele. Lembrando aqui que ele nasceu em 1858 na Alemanha e ele vai residir nos Estados Unidos boa parte da sua vida, onde vai desenvolver suas pesquisas. E ele vai morrer em 1942. Bom, antes de Boas, cultura, a gente já viu que era sinônimo de civilização e um atributo dos países tidos como civilizados. Só tinha cultura, que era o espírito do povo, esses países europeus ou norte-americanos que eram vistos como mais civilizados. Então, as demais populações não tinham cultura, não é? Mas Boas vai começar a jogar luz sobre esse conceito e vai dizer que ele está errado, que esses povos diferentes, diversos, eles têm formas e maneiras de agir que podem ser enquadradas como possuir culturas. Então, era preciso pensar agora culturas no plural, tá certo? Olha aí, porque, então, essa é uma grande transformação, que é o que o livro de vocês coloca. Porque quando pensamos cultura no plural, torna-se possível desconstruir as hierarquias tão importantes para o pensamento colonial e racista em geral. Vejam, essas pessoas estavam segurando a ideia de que somente elas é que possuíam cultura, portanto, elas eram civilizadas. Quando Boas coloca que é preciso pensar culturas no plural, ele abre a perspectiva para a diversidade. Quando pensamos em cultura no plural e não escalonamos as culturas em uma ordem qualquer, cada cultura passa a brilhar com sua luz própria, em seus próprios termos. Esse brilho individual, singular, é o que interessa à antropologia desde o final do século XIX, a partir do trabalho de Boas. Então, vejam a importância dele para o entendimento da diversidade cultural entre os povos. Vamos seguindo. Tópico 2. Cultura, etnocentrismo e relativismo. Acompanhe comigo um pouco melhor o pensamento de Boas. Bem, para ele, diferentes populações tinham, na verdade, diferentes culturas. Ou seja,
Boas achava que não seria possível estabelecer hierarquias, já que essas populações que são diferentes, elas vão apresentar respostas culturais diferentes às suas necessidades. Logo, era injusto fazer uma classificação entre uma sociedade melhor ou pior ou inferior em relação à outra. As populações, elas têm histórias particulares e nesse ponto para Boas, aqui já há uma crítica àquela ideia anterior que eu mencionei, a de que os evolucionistas acreditavam que a humanidade tivesse apenas uma única história, uma história universal. Boas vai criticar essa ideia, já que as populações, elas são diferentes, elas têm particularidades. Logo, é preciso olhar sobre outros pontos de vista. É, portanto, a partir de Boas que surge esse termo do relativismo, o relativismo cultural. Ele não foi cunhado propriamente por Boas, mas pelos seus estudantes que vieram posteriores, ou os seus seguidores. O Boas, nessa sua ideia do relativismo, considerava que era preciso encarar a diversidade sem impor valores e normas alheios. Então, isso aí, essa perspectiva relativista vai se contrapor a uma outra perspectiva, não é, professora? Acompanhem comigo. Logo, o relativismo passa a ser contrário ao etnocentrismo. É isso mesmo. A perspectiva que o relativismo vai atacar é essa visão etnocêntrica. Então, quando eu vou olhar a diversidade cultural, ou seja, quando eu vou considerar que populações diferentes dos europeus e dos americanos possuem cultura também, eu estou abrindo para uma visão relativista. E isso é um choque a esse etnocentrismo. Lá na página 51 do livro, tem um recorte que eu trouxe para vocês. Vamos acompanhar comigo a leitura. O etnocentrismo é o mecanismo principal das classificações evolucionistas, enquanto o relativismo cultural é o motor de um pensamento não preconceituoso e preocupado em romper com as classificações hierárquicas. O conceito antropológico de cultura não pode existir sem o relativismo cultural e a crítica ao etnocentrismo. Pois é isso mesmo. O que a antropologia vai fazer a partir do pensamento de Boas é produzir um olhar mais, vamos dizer assim, aberto à diversidade cultural e um olhar que refuta o pensamento evolucionista e etnocêntrico. Mas a gente sabe que toda teoria tem a sua crítica. Então, vamos ver também o que o livro coloca como uma crítica ao relativismo. Bem, se a premissa do relativismo é examinar qualquer cultura segundo os seus próprios termos, é preciso aceitar tudo o que cada cultura produz? Bom, essa é a questão problemática e polêmica. Pois é, vocês já devem saber que no mundo existem alguns países que apoiam ou que fazem culturalmente a circuncisão feminina, né? Que é essa mutilação do clítoris, né? Das mulheres. Em alguns povos, como por exemplo aqui você tem as meninas na Indonésia que estão passando por essa situação. A pergunta é: será que a gente olha para isso e condena ou a gente olha e respeita essa prática cultural que também acontece em alguns países da África e do Oriente? O que a gente faz diante disso? É preciso ser relativista e aceitar? Essa é a polêmica que o livro coloca. Vamos nos debruçar sobre ela. Lá na página 52 do seu livro tem uma solução para isso. Acompanhem comigo. Uma forma de tentar solucionar esse impasse é pensar em termos de poder dentro de cada cultura. Se determinado costume oprime parcelas de uma sociedade, as mulheres islâmicas, por exemplo, e essas parcelas se sentem oprimidas, é justo criticar esse costume, mas nesse caso teríamos de fazê-lo segundo os próprios termos daquela cultura. Podemos criticar a mutilação genital porque as mulheres da sociedade em que esta prática existe a criticam. Vejam só, o que o livro está dizendo que nós saímos dessa saia justa do relativismo cultural quando também percebemos o poder
que, vamos dizer, circula dentro dessa cultura. Se uma determinada população que tem uma prática cultural também tem indivíduos dentro dessa população que criticam essa prática, então a gente pode sim fazer uma crítica a partir do olhar desses povos, ou seja, colocando os próprios termos no cenário, tá certo? Não sou eu com o meu olhar colonizador que chego lá e coloco a minha mãozinha e digo, olha, isso está errado, isso está certo, mas tentar entender as contradições internas que existem naquela sociedade. Assim, se essas mulheres mutiladas não se sentissem desrespeitadas em seus direitos individuais, teríamos o direito de criticar esse costume? A resposta não é simples, mas o relativismo cultural não significa aceitar tudo o que qualquer cultura faz ou produz, e sim entender como e por que cada sociedade faz o que faz, quem é ou não é favorecido por determinadas práticas e como diversos tipos de opressão podem surgir dessas práticas. Mais uma vez, o olhar do antropólogo seria em relação a esse jogo de poder que em muitas sociedades é desigual. Em muitas sociedades, os homens dominam e as mulheres são subjugadas e submissas a essas práticas culturais que acabam também trazendo consequências ao seu próprio corpo, ou seja, a mutilação. Vamos ver outros exemplos para entender o problema em relação ao relativismo cultural. Aqui a gente tem no recorte do livro de vocês que em 2015, durante a parada LGBTI em São Paulo, como forma de protesto contra a homofobia e a transfobia, uma transexual desfilou simulando uma crucificação. A manifestante queria chamar atenção para a violência contra a população LGBTI, mas a repercussão foi muito negativa e muitos entenderam, como uma afronta ou uma aversão às religiões cristãs. Bastante polêmico, não é? Agora vamos ver outro exemplo. Outro exemplo trazido pelo livro é que, em 2012, uma revista esportiva estampou em sua capa uma fotomontagem do jogador de futebol Neymar, em uma cruz com a manchete Neymar crucificado. A reportagem abordou as teorias acusatórias de que o jogador estaria simulando faltas para tentar induzir a arbitragem a erros. A capa também sofreu muitas críticas, embora pareça não ter desencadeado reações tão intensas quanto a performance da artista transexual. O debate sugere pensarmos a problemática do relativismo. O que é considerado ofensa religiosa? Como uma lei contra a ofensa religiosa encararia os dois fatos? Por que o primeiro caso exposto parece incitar maior reação pública? Provavelmente, a resposta está relacionada à intolerância à transexualidade, transfobia, que é presente em boa parte da sociedade brasileira. O debate, então, expõe problemas essencialmente antropológicos, evidenciando que a percepção da diferença, seja religiosa, seja de gênero ou outras, é um grave problema no mundo contemporâneo. Assim, mais uma vez, tudo depende do ponto de vista de quem pratica uma ação e de que se sente incomodado ou ofendido por ela. No livro de vocês, a gente vai ver aqui, para finalizar esse tópico, o seguinte ponto. Na luta contra o etnocentrismo e o racismo, o conceito de cultura é um instrumento fundamental que ganhou importância desde que deixou de ser pensado como um sinônimo de civilização e passou a ter significado em conjunto com o relativismo cultural, ou seja, quando o conceito de cultura é utilizado para ampliar esse olhar sobre as diferenças e incluí-las, dentro de uma outra perspectiva, a antropologia passa a utilizar como um instrumento potencializador para o olhar sobre as diferenças. Então, esse mesmo instrumento ganhou novas aplicações quando novos atores sociais
entraram em cena exigindo o respeito às diferenças. Esses grupos, tal como a população LGBTI, ajudam a evidenciar a importância da diversidade cultural, que é o que eu destaco aqui para vocês. É preciso pensar que a nossa humanidade é repleta de sujeitos que possuem uma riqueza cultural e uma diversidade, algumas diferenças que precisam ser compreendidas e respeitadas. Então é isso, meus seres que brilham. A videoaula de hoje abordou a primeira parte do capítulo 2. Temas bastante polêmicos estão inseridos nesse conteúdo. Que tal você abrir o livro, como eu já pedi no início da aula, e ler? Leia um pouco mais, assim você vai fixar melhor as questões as quais eu abordei aqui. Além disso, o livro vai te ajudar a responder o questionário, assim como a própria videoaula. Missão cumprida por hoje. Gratidão. Até o nosso próximo encontro. Brilhem!